Olá, gente, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Estamos na apresentação do MGEL nas oficinas para educadores da Educação Básica de São Francisco de Itabapoana. Meu nome é Maria Eduarda Oliveira, eu sou bolsista Profaex há 3 anos no MGEL e sou do curso de Ciências Matemáticas e da Terra. Bom dia, gente. Meu nome é Aline, sou do curso de licenciatura em Geografia. Estou no museu, nos projetos há 3 anos e atualmente sou bolsista CIMAP. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das oficinas para educadores da educação básica de São Francisco de Itabapoana, a partir do Museu da Geodiversidade. Os autores desse trabalho são Nicolas Gabriele, eu, Maria Eduarda, e orientadoras Márcia e Eveline. Então, antes de tudo, é muito importante a gente explicar um pouco sobre o que é o nosso museu, né? O nosso museu foi criado em 2007, ele está vinculado ao IGEL, o Instituto de Geociências, se localiza no CCMN, dentro da UFRJ, na cidade universitária, e atualmente ele tem uma exposição de longa duração chamada Memórias da Terra, onde a gente tenta abordar um pouco sobre os períodos geológicos a partir da história do nosso planeta, desde os dias primórdios até os dias atuais, tentando cada vez mais linkar com a nossa sociedade, com o nosso dia a dia e tentar fazer um trabalho mútuo toda vez que a gente realiza qualquer tipo de atividade. Então vamos lá. A educação museal, para além da mediação no circuito expositivo, foi um desafio para nós, porque o Museu da Geodiversidade concentrava todas as suas atividades presencialmente no espaço museal. Inclusive, a criação do curso feita pelas professoras do Departamento de Geologia, que são a Kátia Mansur e a Cicera Neise, foi desenvolvida pelas duas, de modo presencial, onde foi aplicado presencialmente, mas com o cenário de pandemia em 2020, elas sentiram a necessidade de dar continuidade com esse trabalho, só que remotamente. Então, aí surgiu a oportunidade do Museu da Geodiversidade auxiliar nessa construção pedagógica para o curso para professores de educação básica. Então, o Museu da Geodiversidade, junto com as nossas coordenadoras e bolsistas, auxiliamos as professoras Cícera e Kátia para o desenvolvimento desse curso de forma remota, para que todas as atividades pudessem ser feitas de forma excelente, né? Então, vamos lá. Geologia Geral para o Ensino Básico. Ele teve o público-alvo para professores do ensino fundamental 1 e 2 do município de São Francisco de Itabapoana. Então, foram professores do município todo, né? Ou seja, várias escolas, não necessariamente de uma escola só, inclusive coordenadores de escolas do município. Como eu falei, a produção teórica foi toda produzida pela Kátia e a Cícera, professores do Departamento de Geologia, e a produção prática das oficinas, no qual a gente tentava colocar um pouco em prática o que foi trabalhado na teoria, foi feito em conjunto, né, entre os bolsistas do museu, junto com as professoras. Então, vamos lá. A parte teórica ela foi dividida em alguns módulos para que o trabalho fosse melhor aproveitado. Então, na aula 1, a gente falou um pouco sobre geodiversidade, origem e estrutura do planeta Terra. Na aula 2, a gente falou sobre tempo geológico, tectônica de placas. Na aula 3, a gente falou sobre minerais e rochas. Na aula 4, sobre fósseis, água e solo. Na aula 5, sobre recursos minerais energéticos. E na aula 6, a gente voltou um pouco a geologia para a região norte fluminense, para que houvesse uma maior aplicabilidade ali do conteúdo que estava sendo passado para as pessoas que estavam sendo passadas, né? Para as pessoas desse município especificamente que estava sendo passado. Então, essa parte foi muito importante para nós, porque a parte teórica foi toda pensada para que tivesse todo um proveito dos professores, a partir desse conhecimento científico que as professoras e o museu conseguiram trabalhar conjuntamente. Essas aulas aconteceram todas durante o mês de outubro em 2021, então foi bastante proveitoso. Os temas abordados foram oficinas temáticas, né, dos módulos abordados nas aulas. Como eu falei, as oficinas temáticas eram a parte prática da parte teórica. Então,
Vou falar um pouco melhor sobre como foi essa distribuição das aulas, né? Mas a gente teve o suporte dos bolsistas ali durante toda a mediação do espaço virtual, né? Para auxiliar tanto as professoras quanto as professoras Kátia e Cícera, quanto os professores do município. Essas oficinas foram pensadas como oficinas de interação, né? E principalmente como construção de conhecimento e troca de ideias para atividades de sala de aula, porque a gente está falando de um curso voltado para professores, então a nossa ideia é que a teoria fosse passada, mas que os professores pudessem pensar a teoria e a prática para a sala de aula deles, para a escola onde eles trabalham, com a abordagem que eles trabalham, e que isso pudesse ser uma troca cada vez maior durante o curso. Então, explicando melhor um pouco sobre como esse curso foi feito, ele foi aplicado para 41 alunos, foi bastante gente, a gente ficou muito feliz com tanto de gente inscrita, né? Como eu falei, ele foi feito durante o mês de outubro de 2021, pela plataforma do Google Meet, que é a plataforma atualmente mais acessível a todos os tipos de aparelhos, né? Seja computador, celular. Foi feito por 6 aulas, ou seja, 6 módulos. Cada aula durava 4 horas, sendo que 3 delas era a parte teórica e 1 hora voltada só para a oficina prática. Sendo que essas 3 horas eram todas teóricas e tinha um intervalinho ali de 15, 20 minutos para descansar, tomar uma água, um café e retornar para a última hora de oficinas, onde era feita toda a mediação pelos bolsistas, inclusive pela Kátia e pela Cícera. Como foi um grupo muito grande, né, de 40 alunos, 41, a gente dividiu aproximadamente 4 grupos de 10 pessoas cada, onde 2 grupos ficavam com a Cícera e com a Kátia e outros 2 grupos ficavam com cada um bolsistas, para auxiliar ali toda a oficina, fazer toda a mediação do espaço virtual. Então, foi muito importante esse papel dos bolsistas, mas também os papéis das professoras que ficaram não só com a parte teórica, mas com a parte prática, para ter um pouco mais de aproximação com os professores. Então, todo esse auxílio que os bolsistas fizeram foi visto como um trabalho de monitoria, né, dividido ali entre os professores, pensado para esse espaço de interação, onde pudesse ser trocado ideias, onde pudesse ser trocado tirar qualquer tipo de dúvida, enfim, um espaço para a conversa. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre os nossos desafios que a gente teve durante nosso desenvolvimento, né, do curso. Então, a gente fala um pouco sobre a participação, onde no início foi muito difícil, por ser um ambiente virtual, onde as pessoas eram tímidas para ligar a câmera, onde as pessoas ficavam tímidas para falar, ficavam receosas de tirar dúvidas. Às vezes a gente pensa um pouco sobre o papel do professor como o grande sabedor de conhecimento, então a gente viu isso como algo muito presente, onde os professores se sentiam numa situação de vulnerabilidade de estar perguntando, e isso foi sendo quebrado durante o curso, a gente foi conversando com eles que tudo bem perguntar, tudo bem não saber, tudo bem a gente trocar ideia durante as teorias e as oficinas, a gente sempre deixava isso aberto a todos os momentos, as professoras Kátia e Cícera o tempo todo durante as aulas teóricas pediam que eles perguntassem, tirassem dúvidas, falassem que não entendeu, que entendeu, fizessem comentários, para que realmente a gente pudesse ter um feedback muito maior sobre o desenvolvimento do curso e até mesmo melhorar ele, né? Então, essa parte da participação e timidez foi algo muito importante para nós, porque a gente viu que a gente precisou quebrar durante as aulas, para que eles realmente fossem participando aos poucos, fossem se sentindo à vontade conosco aos poucos, principalmente por ser um ambiente virtual, onde a gente não tem o contato ali presencialmente, então foi algo difícil. Os recursos tecnológicos foi um empecilho também, porque alguns professores, não todos, precisavam utilizar o celular e às vezes, né, precisava utilizar o celular dentro de casa, onde tinham várias pessoas no mesmo ambiente, né? Então tinha essa timidez de ligar a câmera e ter outras pessoas no mesmo quarto, na mesma sala, ou talvez da internet não ser tão boa.
e ficar caindo e voltando. Então, isso foi algo que a gente pensou bastante e compreendeu bastante, porque às vezes as pessoas caíam da sala, precisavam retornar e tirar dúvidas. Então, isso precisou ser algo bem compreensível, mas que no final todo mundo compreendeu, tirou suas dúvidas, ficou à vontade. Na última aula, todos agradeceram muito sobre esse espaço, né? Sobre essa abertura para perguntar, para tirar dúvida, para questionar, para fazer qualquer tipo de levantamento, de debate, para que as professoras Cícera e Kátia pudessem resolver, né? Então, essas perguntas, essas interações foram sendo quebradas aos poucos para que o ambiente ficasse mais confortável para todo mundo. Então, essa parte foi bem difícil para a gente, foi um desafio muito grande, porque, como eu falei, a oficina foi pensada e aplicada presencialmente, e quando ela foi adaptada com o nosso auxílio, né, do museu, para o meio remoto, essa parte foi uma das partes mais difíceis. Então, gente, aí tá um demonstrativo de como era composta a classe desse curso. E como a Aline falou, a gente tinha alguns viés, tais quais a gente permitia a possibilidade das pessoas abrirem as câmeras ou não, da forma que elas se sentissem confortáveis, e principalmente na adaptação de vida e rotina de cada um. E a gente conseguia interagir, e com o Google Meet trouxe essa possibilidade de explorar vários recursos, que é conseguindo objetivar o que era proposto inicialmente, que era a adaptação desse curso de forma presencial para o modo remoto. E na forma prática, pode passar. E na forma prática, que são as oficinas já predispostas, o curso, como a Aline comentou, ele basicamente era constituído dos primeiros momentos de aula teórica, e aí tinha um intervalo, e logo em seguida vinha a parte prática, tais quais vinha com a oficina. E era aí que os bolsistas entravam como monitores, tendo em vista que há um tempo atrás já tinha acontecido uma edição desse curso, mas a forma de monitoria foi dada pela própria Eveline e a Márcia, e elas não têm formação acadêmica de geociências, o que dificultava um pouco no desenvolvimento do curso, das respostas, porque alguns professores, alguns participantes do curso tinham algumas dúvidas, até mesmo elas tinham algumas dúvidas, e a solução encontrada para isso foi a inclusão de nós, dos bolsistas. E aí a gente conseguiu. Olá, bom, a minha colega caiu da sala por problemas de conexão, que infelizmente não conseguiu ser resolvido, coisas do mundo remoto, né? Então a gente teve que regravar essa segunda parte. Mas dando continuidade, vou comentar um pouco sobre as oficinas. E como mencionado, elas foram elaboradas com o intuito de serem utilizadas no formato online, e elas podiam ser usadas tanto pelo computador quanto pelo celular, pois o arquivo podia ser aberto, e pode, na verdade, ser aberto tanto pelo PowerPoint, quanto pelo LibreOffice, como pelo Google Slides. E os bolsistas foram pensados como monitores com a proposta de trazer conhecimento específico na área, pois no modelo antigo, quem auxiliou os participantes foram a Eveline e a Márcia, e ambas não possuem formação acadêmica na área de geociências, o que trouxe algumas dúvidas, essa possibilidade de incluir os bolsistas, incluir a nossa função. E aí, após a parte teórica, tinha um intervalo, e em seguida tinham as oficinas, e cada monitor ficava disposto em uma das salas divididas, e as professoras Cícera e Kátia a todo tempo participavam e orientavam e acompanhavam todo o processo. E existem 12 delas com imagens e legendas, que se dão de forma simples. Por exemplo, aqui existem exemplos de 3 das 12 oficinas. Eu vou falar mencionando uma a uma. Essa primeira é o jogo das rochas, onde você pega e arrasta esses cards que estão aí embaixo do lado inferior direito, e você posiciona o elemento desejado para o local que julga ser adequado. Por exemplo, rocha derretida, vulcânica, intemperismo, rocha magmática. E aí todas as oficinas elas tinham um teor de acordo com o que era mencionado na parte teórica, né? Nesse segundo, era sobre os tipos de rocha, sobre os ciclos das rochas, e tinha a mesma dinâmica. E no terceiro, esse terceiro vocês conseguem ver aí os minerais, era sobre o uso deles.
E a gente, no final de tudo isso, a gente corrigia. Então, como a gente falou antes, eles pegavam e reposicionavam os minerais de acordo com os usos que eles imaginavam. E pudemos perceber no final que a permissão que aconteceu a permissão, na verdade, de uma experiência diferenciada para todo mundo que foi envolvido, em especial os bolsistas, pela interação com os docentes de educação básica, mas a gente conseguiu compreender mais a visão desses profissionais, as posturas deles, modificar, às vezes, alguma das nossas visões e conseguir trazer um bom proveito para todos os lados. Gostaria de agradecer ao Museu da Geodiversidade, ao FRJ, ao CIMAP, ao IGEL e à PR5 por todo esse trabalho desenvolvido. Aqui estão os nossos e-mails. Obrigada!